Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao TV 22, o nosso podcast de Jander Loz e Suzana Felipe. Essa caminhada tão bonita que estão escrevendo uma nova história para Marmeleiro. E hoje, nosso último episódio, apesar da gente já estar feliz por estar concluindo essa caminhada com vocês, mas também já com saudade por esse momento aqui em que a gente pode dividir com vocês um pouco das propostas do Jander, trazer os nossos convidados para contribuir, trazer também um pouquinho mais de conhecimento do perfil de quem é Jander Loz, um pouco da sua história e principalmente de quem é a sua pessoa. Então eu quero desejar a vocês uma boa noite, que sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha na nossa transmissão ao vivo aqui, para que você também possa compartilhar esse link com mais pessoas, para que mais pessoas também tenham acesso a tudo que a gente vai falar nessa noite. E hoje uma noite muito especial para nós, o nosso encerramento, no nosso trabalho do TV 22 aqui. É claro que não seria diferente. Um convidado muito importante, uma pessoa que inspira muito para Jander Loz, mas não somente para o Jander, mas também para Marmeleiro. Estamos recebendo hoje o grande empresário Luiz Bandeira, ele que também é ex-prefeito de Marmeleiro, uma pessoa que tem uma história incrível, inspiradora e uma figura que mora no coração de qualquer pessoa de Marmeleiro, mas não só Marmeleiro. Luiz Bandeira também é conhecido em todo o estado do Paraná, porque quando a gente roda, se fala o nome do Luiz Bandeira, todo mundo conhece. Então eu quero desejar uma boa noite ao Jander, primeiramente, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso TV 22 e também ao Luiz, o nosso grande convidado hoje do nosso encerramento aqui do TV 22. Jander, trabalhando muito na campanha? Boa noite, Tânia. Boa noite, Luiz. Boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. É corrido, né? Estamos aí nos últimos dias de campanha aí, mas é gratificante. A gente conversa com muitas pessoas, a gente encontra velhos amigos. É muito bom isso, né? E estamos confiantes aí na vitória aí no dia 6, no próximo domingo, então, aí, que é a nossa eleição municipal. O feedback tem sido bem positivo do pessoal, né, Jander? A gente tem acompanhado nas redes sociais, a manifestação de apoio tem crescido cada vez mais. Com certeza, nós temos vídeos aí com mais de 50 mil visualizações, então é gratificante isso, né? São vários vídeos aí, mas tem uns aí que a gente mesmo se surpreende, né, com tantas visualizações, né? Uma coisa é certa, famoso você já está. Dia 6 vai ficar mais famoso ainda porque vai ser o novo prefeito de Marmeleiro, né, Luiz? Luiz, te desejar boa noite também, abrir a palavra aí para ti, então. Então, boa noite a todos. Eu quero até agradecer esse momento de estar aqui. Para nós é um prazer muito grande estar nessa último podcast aí da campanha do Jander. E dizer que nós estamos muito otimistas também com a campanha. Nós sabemos que o período eleitoral está se encerrando, que essa semana é a última semana, é a derradeira, que nem diziam os gaúchos, e que o Jander continue aí fazendo o que fez durante toda a campanha, para que no domingo obtenha o resultado esperado, que é o que todo mundo deseja. E nós, como marmeleirenses, não seria diferente. Que bom. Bom, para a gente abrir os trabalhos, eu acho um pouquinho justo a gente relembrar um pouquinho da história do Luiz, né? Ele que teve uma caminhada tão bonita no nosso município, tanto trabalho dedicado, tanto esforço, né, Jander? E principalmente em relação a ti, que tu sempre falou desde o início, eu tenho uma figura que me inspira, essa figura tem um nome, um sobrenome, que é Luiz Bandeira. E ele disse isso, inclusive, no discurso lá da campanha de lançamento, lembra, Jander? O pessoal de casa não pode deixar esquecer. Luiz, brevemente um pouquinho da tua história, né? Olha, Tânia, eu quero que todo mundo sabe, o pessoal que todo mundo conhece, a gente, tanto eu que nem o Jander, a gente é crioulo de Marmeleiro, praticamente nasceu em Marmeleiro, viveu nossa vida ali, trabalhou, construiu família. Então é fácil, até quando eu vejo alguém que diz que não conhece o fulano, não conhece o ciclano, talvez é para fazer um charminho até, porque na verdade é só pedir para alguém que todo mundo sabe da vida de cada um e sabe disso. Então, eu quero te dizer o seguinte, que eu também nunca tive nada a ver com política, embora tendo tio que foi político, o Jairo, meu primo, foi prefeito, mas eu sempre trabalhei na idade que eu tinha, sempre estava trabalhando e preocupado em crescer, e criar uma família e ensinar os filhos e coisa lá. Não fui lá quando eu atingi lá meus 50 e poucos anos, eu achei que eu podia dar um pouco de mim pelo meu município lá, e meus filhos já estavam criados, já estavam trabalhando, já estavam crescendo, eu resolvi me candidatar a prefeito. E graças a Deus tivemos sucesso, tanto na eleição quanto nos pleitos que tivemos lá. Nós fomos prefeito por 2 mandatos, nós no segundo mandato fomos candidato único e tivemos a sorte de fazer boas parcerias, de se dar bem com todo mundo, de ter um crédito grande bom. Apoio dos deputados, né, Luiz? Ter um crédito bom, o nome da gente ser bem visto também. Então, e claro, fazer parceria com deputados, com senadores, com o próprio governador. Nós
tivemos essa facilidade, esse prazer de estar lá. E aconteceu muita coisa, não vou dizer porque milagre ninguém faz na política, todo mundo tem os limites e o nosso município tem os limites, nós sabemos disso. Mas tem muita coisa que precisa de jeito e precisa de conversa, precisa de diálogo e respeitar os outros e ter humildade de pedir as coisas e voltar atrás e continuar pedindo. E isso a gente conseguiu, graças a Deus, e tivemos o prazer aí de ficar na lembrança de muita gente até hoje que pede, não sei se por consideração alguma coisa, mas pedia para a gente voltar, coisa parecida, e a gente, por opção nossa mesmo, e por já ter uma idade, ter que também cuidar um pouco das coisas da gente, não quis voltar mais para a política, mas o tempo que eu tive lá eu gostei, eu gosto de lidar com o povo, eu me criei fazendo isso, então para mim é um prazer muito grande estar participando junto e podendo ajudar hoje o Jande, que eu acho que todo mundo sabe que temos 4 candidatos lá em Marmeleiro hoje, e uns já passaram pelo cargo público. Pelo cargo público. E o Jande é uma experiência nova. E o Jande tem tudo o que pode para ser prefeito e para ter sucesso em Marmeleiro. Também se criou ali, gosta de Marmeleiro, é um empresário, sabe lidar com o povo, sabe o que precisa para correr atrás para conseguir as coisas. E eu acho que isso aí vai somar muito e vai ajudar muito o nosso município, porque nós precisamos de pelo menos acompanhar o crescimento da região. Já que você tocou no assunto a respeito do perfil do Jander, eu quero lhe fazer uma pergunta assim, Luiz. Hoje, para um bom prefeito, vamos pensar assim com a tua experiência de 2 mandatos, o teu envolvimento com a comunidade de uma vida inteira, quais são as características fundamentais para se ser um bom prefeito, para saber administrar bem o município? Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter crédito, tem que valer a palavra da pessoa, porque não adianta você prometer um monte de coisa para cada um e chegar na hora H não resolver o problema de ninguém. E as parcerias, parceria com o deputado, o governo do estado, isso é o principal, governo federal, isso é o principal que tem, e saber, né, e ter uma equipe boa, né, saber correr atrás, saber ter noção de alguma coisa, porque não adianta muitas vezes você falar e não ter uma experiência, não ter um passado que comprove, né? Que comprove que tu tem. Então, eu acho que principalmente essas coisas. E tem muita coisa que ele vai aprender só estando lá. Só estando lá que vai aprender. Mas isso aprende fácil. Quem é dali, aprende fácil. De verdade. Jander, para ti, receber o apoio de Luiz Bandeira tem um significado muito especial. E eu sei que isso mexe bastante contigo como pessoa também, né? Com certeza, Tânia. O Luiz é uma pessoa que é muito respeitada no nosso município, né? Muito bem vista por todos. Não só por ele ter sido prefeito, mas pela vida toda, né? Ele tem uma história em Marmeleiro, como ele mesmo já contou, e tem muitas pessoas que são muito gratas a ele por tudo que ele fez. E eu sou uma delas. Eu sou muito grato ao Luiz, porque o Luiz me ofereceu um espaço para mim trabalhar onde eu estou hoje com a minha empresa há 30 anos atrás. Então, em 1994, ele chegou e me convidou para fazer parte. Ele estava montando um complexo ali de empresas, né, ao redor do posto de combustível dele, e ele me ofereceu aquele espaço. E eu fiquei muito tempo trabalhando nesse local, e sem ele me cobrar um aluguel, sem ele me cobrar imposto, entendeu? Então, eu sou muito grato a ele por isso. Não só pelo valor, mas pela oportunidade que ele me ofereceu. Então, eu acho que um dos piores defeitos da pessoa é a ingratidão. Então, eu serei grato a ele, a família dele, pelo resto da minha vida. Então, assim, é um orgulho para a gente fazer parte hoje dessa equipe que nós estamos aí, a equipe política, e ter o Luiz Bandeira nos apoiando. Isso é fantástico para mim, para as pessoas que me rodeiam, para minha família e tal. Então, o Luiz é essa pessoa aqui. Um grande conselheiro político, inclusive. E eu sempre me inspirei em pessoas assim. E uma das pessoas que eu sempre me inspirei foi no Luiz. Tá? Ele, com a simplicidade dele, de comandar os negócios dele, e sempre deu certo. Então, muitas vezes, quando a gente toma alguma decisão, eu até acabo lembrando das atitudes que ele toma. Digo, opa, é parecido com aquelas atitudes que o Luiz toma. Então, é assim, é uma inspiração que a gente tem, né? Luiz, a pergunta agora é matadora, assim. Daí tu tem que ser mais sincero ainda do que tu já é. O que fez você confiar 30 anos atrás nessa figura aqui? Que você convidou ele para ocupar aquele espaço, não cobrou aluguel. Tu conhecia o Jander, o que te fez acreditar que ele seria uma pessoa honesta e que faria um bom trabalho estando no teu espaço? Mas isso vem já dos nossos pais. O pai já conhecia o pai dele, eles eram moradores de Marmeleiro, o Jander já trabalhava numa autoelétrica, né? Tinha num outro local lá.
E eu tinha um posto ali no centro da cidade e quis me mudar, porque eu lido a minha vida inteira. Pai lidava com caminhão, eu também lidei com a vida inteira com caminhão, até hoje lido. E daí estava ficando pequeno o espaço que nós tínhamos ali em cima. E daí eu fui. Marmeleiro não é tão grande hoje, mas naquele tempo lá era uma chácara, uma chácara. Nós resolvemos construir um posto novo lá embaixo, onde tem até hoje. E quando eu fui para lá, fui só eu, não tinha ninguém para me cercar lá em Roda. E a gente sabia que precisava de uma autoelétrica, de uma mecânica, de uma borracharia, E já o povo que eu lidava ali em cima, uma parte deles também foram junto para lá. O Jande, que tinha no outro posto lá, acabou indo para lá. Mas a gente chamou porque sabia que tinha futuro, que tinha... A gente conhece as pessoas que querem crescer, querem trabalhar, querem produzir, querem fazer alguma coisa. A gente tem um pouco de noção, embora já há muito tempo atrás, né? Mas a gente tem um pouco de noção. Então isso fez com que eu levasse o povo para lá. E hoje, nesse posto lá, hoje eu não estou tocando porque eu arrendei ele, mas... Tem mais de 11 empresas, eu acho que tem lá no São várias. Todos bem-sucedidos, graças a Deus. E todos começaram com nós lá. Uma terra abençoada lá. É bem isso mesmo, é abençoado. E todos começaram com nós, todos bem-sucedidos, todos estão vivendo lá, todos faceiros, porque a pessoa quando vai bem na vida, provavelmente ela prospera bem, com felicidade, né? Então, para nós é uma felicidade muito grande. E hoje, para te ter uma ideia, lá a gente qualquer um que vai tocar um negócio quer cada vez mais freguês, mas eu às vezes vou lá de carro pequeno, agora de tarde mesmo, fui lá para ver um caminhão que eu tinha levado lá para arrumar um negócio, não tem nem quase lugar para entrar no posto lá, então de tanta gente que tem, ficou pequeno, o que era muito grande no passado, hoje ficou pequeno. E isso só nos traz alegria, felicidade, e ver esse povo tudo bem lá, que é muito melhor você poder ajudar alguém no começo, que depois, se lindo bem, você, quem sabe, precise dele no futuro lá e tenha onde se agarrar. Tem onde se agarrar. Eu sempre digo, a gente tem que torcer para a pessoa ir bem para poder, se precisar de alguma coisa, pedir para ele. Mas é um prazer para nós poder ajudar alguém, se é que ajudamos na época. E que está todo mundo lá trabalhando, ainda os mesmos estão lá, as mesmas pessoas estão lá, já com uma idadezinha, já meio aposentado, mas estão lá. Mas daí os filhos vão tocar, né? Já vem a segunda geração, os do Jander já estão assumindo, né, Jander? Exato, já de terceira geração. Mas no meu caso ali, eu já, se der certo, né, que a gente conseguir a eleição aí, já tenho meu filho que está tocando, então já vamos tendo alguém para suceder a gente. E já vem os netos daqui a pouco é muito rápido. Netos, nós temos também outra empresa lá que o pai já faleceu, o filho está tocando, então os netos já estão ajudando também e assim por diante. Eu acho que, porque uma das grandes preocupações das empresas hoje é formar o sucessor, né? Exato. Então tem muitos que às vezes acabam parando as atividades por não ter um sucessor. Eu, no meu caso, já preparei os meus filhos para ir tocando o pouquinho que a gente tem, né? E acho que é assim que funciona, como o caso do Luiz também, que os filhos estão tocando e assim por diante, né? É interessante o que o Luiz falou a respeito de que os pais de vocês já se conheciam. Eu quero tocar num assunto aqui para alertar o pessoal, a nossa população de Marmeleiro que vai votar domingo. Uma coisa que a gente fala muito, que é sobre essa questão de você ter uma boa educação, uma boa família, ser bem criado, você herdar valores da família, valores que você recebe, né, da responsabilidade, do respeito, da ética, da honestidade, que isso é muito importante. E dentro de um pleito eleitoral, isso faz muita diferença. Nós percebemos que os grandes gestores públicos, eles são pessoas muito bem criadas. Quando eu falo muito bem criadas, não estou falando de família próspera, não. Eu estou falando de educação de berço, de pai e mãe bem dada, do valor da família, do valor do respeito, do valor da honestidade, do valor do companheirismo, do trabalho em equipe, né? Aquelas pessoas que sabem trazer outras pessoas boas para perto, né, Luiz? Acho que você, como um grande líder que sempre se cercou de pessoas muito boas do teu lado. Muitas vezes até sendo de maneira meio que intuitiva, né? Se cercando de pessoas, porque dizem que gente boa atrai gente boa. Você sabe que isso é uma fala até bíblica, tem, né? Tá escrito isso, né? De que as pessoas, o que é o bem atrai o bem, né? E eu acho que você é uma pessoa que sempre cativou isso pro teu lado, não é à toa que o Jander está perto de ti e hoje você está perto do Jander. Isso confirma o que eu tô falando também. Sem dúvida, a gente tem muita coisa que a gente se apega, a gente escuta uma vez na vida uma palavra. Eu fui, inclusive, visitar, que eu não tinha experiência em política. Na minha época não tinha, fazer campanha, eu não falava nada. Então, e daí eu fui visitar um senhor, só que a gente sabia quem era de Marmeleiro, quem não era. Coisa. Inclusive no bairro Alvorada, lá eu fui visitar um senhor, já na época se eu tinha 50, ele já tinha 80. Daí ele disse ainda para mim, me brincando, eu nem sei se eu vou votar, porque eu talvez não fique, não aguente até lá, ele falou meio brincando assim. Mas ele pode ficar tranquilo, que vocês são uma família
tradicional, aqui de Marmeleiro, ninguém tem nada contra você vai ganhar a eleição muito tranquilo. E isso eu até nunca mais esqueci, né? Então isso eu me apego muito nisso às vezes, porque se você tem um passado bom, você é trabalhador, honesto, claro que você não vai agradar todo mundo, porque isso é uma coisa quase que normal, né? Mas aquilo ali te dá o suporte para te crescer, para tu começar, para tu fazer o que é aquilo. E a pessoa, eu acho que tem que saber o que está fazendo, saber que tem objetivo, cada um tem, nem todo mundo pensa igual, né? E priorizar alguma coisa que quer fazer na política. E daí é só trabalhar. Eu acho que daí é só trabalhar que o resultado vem, as pessoas agradecem e é automático. Isso aí que acaba sendo automático. Luiz, eu quero aproveitar a sua participação aqui. A gente não vai estender muito, porque a gente sabe que o pessoal de casa também está numa rotina. Nós estamos em reta final, né, do pleito eleitoral. O Jander tem muitas visitas ainda para fazer, mas a gente não pode fechar essa participação sem pedir para você, no seu olhar crítico, você como que conhece profundamente as necessidades do nosso município, que, mais uma vez, reforço, já esteve nessa cadeira por 2 mandatos, conhece os 4 cantos de Marmeleiro muito bem, conhece muito bem o Jander. Hoje, na sua opinião, né, na atual realidade do nosso município, o que você sente que deveria ser dado mais atenção? Entrando o Jander na prefeitura, qual seria a prioridade dele nesse momento para Marmeleiro? Olha, o discurso do político é quase sempre o mesmo, né? Educação, e saúde, segurança e outros. Mas Marmeleiro tem... Eu não sei o que o Jander traçou, porque cada um pensa de um jeito, né? Mas eu até anotei lá, agora até não lembro. Até anotei alguma coisinha para passar para ele, que todo lugar nós somos carentes em casa popular, nós somos carentes em lote para indústria e comércio, nós temos esse problema do nosso trajeto ali dentro da cidade, que é uma polêmica, uns querem tirar, outros não querem, tem essa história do pedágio de sair. Então e claro, dar uma atenção especial para as firmas que tem ali, tentar ver se o pessoal da cidade mesmo cresce. Nós sabemos que nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós estamos aqui, Beltrão e Pato Branco. Uma firma de porte muito grande, já aconteceu comigo, de falarem, tal firma lá quer vir para cá. Eu fui atrás e uma firma grande mesmo, que tinha lá 1.000 e poucos funcionários para instalar, coisa e tal. E daí começaram a pedir faculdade tem Marmeleiro, quantos postos de saúde, quantos hospital, um questionário lá que eu não conseguia responder nunca. Então, digo, vamos apelhar com os menores, é mais garantido que isso aí. Mas uma coisa eu quero te dizer, que o Jander entrando na prefeitura, que se Deus quiser vai entrar, e nós estamos apelando para a população de Marmeleiro que analise, pense bem. Eu acho que hoje melhores condições para ser prefeito de Marmeleiro. É o Jander. Não quero desmerecer ninguém nem nada, mas é o Jander que oferece as melhores condições e esperamos que ele se eleja, porque todo mundo quer ver o bem do nosso município. Então, eu acho que ele estando lá, ele vai ver as necessidades. Automaticamente na campanha, ele já na sente. Campanha, visitando as pessoas, muitos cobram, muitos pedem alguma coisa, a pessoa já vai pondo aquilo na cabeça e depois é priorizar, é dar uma atenção especial, é ver o que acha melhor e trabalhar assim. Eu só quero expor, já que nós estamos falando da minha época um pouquinho, então os primeiros 4 anos ali, eu me dediquei mesmo na prefeitura para mim tentar fazer alguma coisa. Me dediquei menos. E no segundo mandato, eu fui presidente aqui do CREA, fui presidente do SAMU, fui presidente da ANSOP, coisa que o marmeleirense não estava acontecendo, e não pedi nenhum cargo lá. Você foi convidado? Foi convidado para ser, não pedi nenhum cargo. Inclusive, eu refuguei. Antes, no primeiro mandato, queriam me pôr, eu digo, não, eu vim lá para trabalhar pelo meu município. Depois que já estava mais acostumado, já tinha um pouco mais de experiência, eu digo, eu vou ajudar, no que puder ajudar, eu vou ajudar. Então, isso é muita coisa que vai aparecendo, né? Que isso aconteceu comigo, acontece com os outros aí também, porque todas essas entidades aí tem que ter um presidente sempre, e é um presidente que é prefeito. Mas todo mundo quase procura ser no segundo mandato, porque geralmente no primeiro mandato... Tem mais conhecimento também, né? Mais conhecimento. Então eu tive um bom relacionamento com todo mundo, graças a Deus, com todo mundo tive um bom relacionamento. E tive a oportunidade, que eu acho que foi para mim foi um grande feito. Tem alguém que até fala mal da minha administração, foi criar a comarca de Marmeleiro, porque tinha aquela que não podia ser perto, um município do outro, que tinha que ter tantos mil habitantes, e nós, por amizade, conhecimento e conversa, conseguimos criar a comarca de Marmeleiro, que hoje é um grande feito. Hoje, muitas vezes, a coisa que nós tínhamos que sair para fora é o pessoal que vem para ali para o Marmeleiro. Flor da Serra, Nascença, queira ou não, faz parte do nosso município da comarca. Então, fora outras coisas, eu acho que isso foi um dos grandes feitos. E foi tudo por questão de amizade. Amizade e tentar se colocar e ir atrás das coisas. Então, eu acho que isso
torço que o Jander consiga fazer muito mais que eu fiz. E que cada época é uma época, né? Uma época é uma coisa. Os desafios mudam muito, né? Então, até porque, assim, né? Você você herdou o primeiro mandato, você pegou a prefeitura de outra pessoa. No segundo, né? Então, o Jander também vai pegar a prefeitura. A gente sabe de alguns desafios, assim, Luiz. Eu acho que eu posso trazer essa fala aqui para a mesa. Eu que tenho rodado também nas ruas e conversado com a população de uma maneira muito neutra, né? Apesar de estar, né, acompanhando o Jander na caminhada dele, eu sou uma figura neutra hoje no município, né? Então, as pessoas se abrem, as pessoas falam. E, assim, a gente tem ouvido muitas queixas, Luiz, mas, assim, apontamentos bem básicos do desejo da população. E coisas que a gente eu fui lá ver se estava acontecendo, porque eu tenho um compromisso público, eu sou jornalista, não posso falar nenhuma besteira aqui, porque eu vou ser punida, né? Então, a gente foi verificar e coisas bem simples, assim, que a população almeja, sabe? Que é uma coisa que o Jander, desde o início, né, a gente conversando, sempre fala que o básico bem feito gera felicidade e bem-estar para a população. E o básico é tão fácil de ser feito, né? Eu imagino que você fazer grandes obras, né? Os desafios que você tinha no passado, né? Talvez hoje são outros. E a gente sabe que hoje a prefeitura está no momento que ela vai receber um novo gestor e esse novo gestor tem desafios que são desafios grandes a serem feitos. Parecem ser simples para a população, né? O atendimento de medicação, a questão da saúde, da educação, para a população são coisas básicas, mas para um gestor operacionalizar essa máquina toda chamada prefeitura, não é tão simples, né? Você sabe que 90% dos nossos municípios pequenos, a prefeitura é a maior empresa do município. É a maior com toda empresa certeza do município. Então, isso e com a maior carteira de clientes, né? E a prefeitura tem uma grande vantagem nesse sentido, que eu falava sempre, que tu não precisa se preocupar com a receita. A receita vem automática, você só administrar o que vai gastar. Então, é muito mais fácil que tocar um comércio. Então, por isso que eu acho que o empresário bem-sucedido lá não tem como se dar mal, porque ele só vai gastar o dinheiro, não se precisa se preocupar em vender, comprar. Administrar, né? Jander, nesse sentido aqui, vale a sua resposta, né, pelos anseios do Luiz, né, já que ele fez esses apontamentos. Eu acho que é interessante você trazer para nós aí, firmar mais uma vez, como é o nosso último podcast, revisitar um pouquinho das suas propostas, aquelas que você quer dar mais ênfase, mais cuidado, mais destaque, e o que você tem ouvido da população. Quando a gente vai fazer as visitas e as reuniões, o principal que a população reclama sempre é a saúde, certo? Não estamos aqui falando que a saúde do marmeleiro não está boa, não. Não, a gente não está criticando, exato, né, não é uma ninguém. crítica, a gente está acolhendo... Eles reivindicam muito saúde, o atendimento médico, os exames e tal. Então é a reivindicação principal. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Questão saúde, certo? O que o Luiz citou bem, a questão de moradia também. Marmeleiro é um caos, moradia. Toda hora você está vendo gente postando nas redes sociais que precisam de casa para alugar e tal, e não tem, está muito difícil. Então nós temos que elaborar um programa, né, para moradia, porque eu sei que existem vários modelos desses programas, né? Existe aquele que a casa é totalmente doada de graça para as famílias mais carentes, existe aquele que tem aquela parcelinha e tal, e que entra com a contrapartida já do proprietário. Então são muitas coisas que dá para ser feito. O que o Luiz falou, por exemplo, uma marca que ele deixou, que foi transformar Marmeleiro numa comarca, certo? Então nós temos tantas coisas que pode ser a nova marca. Uma marca, certo? Eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso idoso, tá? Eu vou lutar para trazer uma clínica para o idoso em Marmeleiro. A volta da nossa feira, a Expomar, que só foi feito na gestão Bandeira. São 8 anos que não teve mais a feira. E todo mundo fala muito bem dessa feira, né? Impulsionou demais o comércio local. Nós tivemos a felicidade em 2 feiras ali, que eu quase não acreditava também. Nós trouxemos parte do Reginaldo Manzotti na época ali em Marmeleiro, que foi um que deu um pulo, e lotamos a nossa feira lá, coisa que nunca víamos, 25 mil Jander, pessoas, tem um desafio aí, trazer um nome nacional. E isso tudo ajudou. E parceria que a gente tinha, porque a gente, queira ou não, tendo um comércio, você tem parceiros, você cobra deles daí, você cobra uma revenda de carro, uma revenda de caminhão, uma revenda de trator, e tudo isso porque eles não querem vir para a cidade pequena. Tanto é que isso mudou muito, né? Isso mudou muito aqui em Beltrão, tem muito sucesso a feira aí, porque agora com essa gratuidade, com shows aí de cantores de R$ 1 milhão, é fácil de reunir gente. O problema é trazer gente meio sem ter muito coisa que oferecer. Mas isso aí é bom, movimento o município. E eu acho que dá para trazer a feira, né? Nem que tu não faça ela uma feira tão expressiva assim, mas fazer alguma coisa, né? Então, veja, nós passamos 2 gestões
que não conseguiram trazer a feira, elaborar a feira em Marmeleiro, né? Então e se tem veja muito gente no nosso lugar que às vezes não tem oportunidade de conhecer muita coisa, não sai para fora. E tendo uma feira dessa, ele acaba... E expor os negócios deles também, exato, né? eu ia falar isso, porque isso fomenta o comércio, e né? tu abrange até o agricultor lá, que de repente tem uma vaca de leite, alguma coisa assim, né? Um Faz cavalo, os animais em geral, tudo, né? Desde os pequenos animais, tem muita gente que tem esse tipo de comércio lá e pode expor, pode divulgar o comércio dele numa feira. Que a intenção da feira, eu vejo assim, não é você vender na feira, é você divulgar o comércio para você vender depois. Então esse é o principal objetivo de quem expõe, né? Então veja bem, 2 mandatos, repito, que não conseguiram fazer a feira, certo? Tantas outras coisas que nós podemos fazer em Marmeleiro. Nós temos que melhorar o acesso de alguns bairros ali, que é horrível, esse trânsito. O Luiz até citou essa questão de tirar o trânsito pesado. Existe um estudo aí, não compete isso ao município, compete ao Estado, ao governo, afinal, para ser feito um desvio. Já existe essa possibilidade, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Não acontecendo isso, nós temos que melhorar o nosso trânsito na nossa cidade. Nós temos uma ponte estreita, que é mão única. É um caos aquela ponte. Aquela ponte é um caos, aquela ponte foi construída, eu era criança, eu estou com 54 anos, aquela ponte tem mais de 50 anos. E é praticamente a mesma ponte. Então acho que está na hora de nós pensar em duplicar ela para melhorar aquilo. Liberar o fluxo. Exato, porque como eu digo, quando ela foi construída, quantos veículos passavam por dia naquela ponte? E quantos passam hoje? Então nós temos que olhar para o futuro, gente, nós podemos ficar olhando só para o presente. E eu acho que tem alguns governantes que estão olhando para o passado. Então temos que olhar, temos que ver alguma coisa assim, fazer uns portal para a nossa cidade, porque Marmeleiro, quem está viajando que chega em Marmeleiro, ele tem que parar o carro em algum local e pedir onde que eu estou, porque não tem nada mais que fala que é Marmeleiro. E Marmeleiro é uma cidade muito bonita, que merece mesmo... Muito bem localizada, Exato. né? Muito bem localizado, um entroncamento fantástico ali, certo? Então... O Luiz até citou sobre as empresas, as indústrias, de atrair indústria. Nós não temos um parque industrial, nós não temos terreno para oferecer para uma indústria. Doar um barracão como incentivo. Exato. Essa questão dos barracões aí, a minha ideia é fazer aquela incubadora para incentivar os empresários, os pequenos empresários, aqueles que estão lá aqui na nossa cidade, né? Que estão lá no fundo do terreno dele, na garagem de casa, alguma coisa assim, e incentivar eles, abrir as portas, assim como eu recebi o incentivo do Luiz, quando ele me ofereceu aquele local, eu gostaria de oferecer para os outros, porque eu sei da dificuldade, eu senti na pele isso. Então eu sei da dificuldade disso. E além de tu oferecer o local de trabalho para eles, nós temos que talvez acompanhar como que eles estão fazendo para administrar essa pequena empresa. Porque eu sempre falo que existe uma grande diferença entre você saber trabalhar e você saber administrar. Por que 80% das CNPJs abertas no Brasil fecham nos primeiros 5 anos? Gestão, certo? Então nós temos que ter, de repente, uma indústria e comércio que faça esse trabalho. Um departamento, né, Jander? Um departamento que ajude essas pessoas. Então é uma preocupação que a gente tem com o comércio local. E tem um ponto também que é crucial, e o Luiz é especialista nesse assunto, você também, que é a questão do tráfego no interior das estradas, né, Jander? Nós estivemos, inclusive, visitando, né, acompanhando, e a gente tem visto como o nosso agricultor hoje sofre com o trânsito do maquinário pesado, mas não só isso, até mesmo para trazer as crianças para a escola com ônibus, né? As estradas precisam de uma atenção também. Eu acho que Marmeleiro é o único município do sudoeste do Paraná que não tem 1 metro de asfalto rural. De fato, Jander. Agora estão começando a ser feitos esses asfaltos rural. Mas é interessante isso, nós buscar recurso para melhorar isso. Onde tem um calçamento, pôr uma camada de asfalto em cima, fazer alguma coisa assim, que são vários calçamentos que nós temos no interior que são intrafegáveis. É incrível. É horrível. Readequação das estradas também, quando né? Quando você faz ele fica bonzinho até, mas com o tempo ele vai cedendo. Buraco, deteriorando. E depois é só uma camada asfáltica mesmo para curar. E eu acho que eu digo assim, em vez de fazer o calçamento, daqui a pouco, se pensar, isso não é uma promessa, mas se pensar em fazer já diretamente o asfalto, né? Porque eu sei que tem alguns locais que tem o calçamento, tem que arrancar o calçamento, fazer a base para fazer o asfalto. Então, por que tu faz o calçamento? Então, nós temos que pensar nisso. Que na nossa época, muitas épocas aqui, era fácil a pedra de calçamento, tinha no... E tinha mão de obra, né, Luiz? Hoje... O asfalto muito caro também. É isso que eu ia citar. Hoje não tem a mão de obra. Asfalto, porque o asfalto não é só o asfalto, é a base, tem que fazer uma base. E a base é a mais cara, né, Luiz? É horrível de caro. Então, às vezes, um pouco por causa disso. E eu tinha a facilidade de mão de obra, na época atrás, de fazer calçamento. E já ajudava bastante, né?
E o problema do calçamento é que com o decorrer dos anos que ele vai ficando ruim, assim, né? Daí é só asfalto em cima para poder consertar. Mas as estradas interior, cortando um pouco a conversa, é um problema sério. Problema sério porque o nosso município é bastante acidentado. E tu arruma, dá uma chuvarada aí, estraga tudo de novo, e daí tem que começar tudo de novo. Se não me falha a memória, em torno de 3 mil quilômetros que nós temos de estrada rural. É bastante. Muita estrada rural. E embora hoje está diminuindo muito a população no interior do município, não só de Marmeleiro, quase todo mundo, porque tem muito idoso aí se aposentando, coisa e tal, e vem morar para a cidade. E os filhos não ficam mais no interior, então um vende a terra para o outro, coisa parecida lá. E acabam vindo morar para a cidade. Então diminuiu muito as comunidades, tem muita comunidade aí que está... Automaticamente diminui até as estradas, né? Que está... diminui as estradas também. Mas é tudo coisa para você pensar e trabalhar com carinho, com jeito. Mas as estradas mesmo, vamos falar elas de ser cascalhadas, dá para fazer um bom trabalho, dá para manter elas. Dá, porque a gente vê que os outros municípios, as estradas são melhores do que as nossas. Então, por que os outros municípios conseguem e o nosso não? O nosso município tem mais extensão de estrada rural? Temos que providenciar mais ferramentas, mais máquinas, mais mão de obra, alguma coisa nesse sentido? Acho que dá para fazer. E um trabalho de manutenção, talvez, né? Para não deixar de depreciar tanto. E existem municípios muito maiores que os nossos. E que tem cobertura asfáltica. Exato. Então, tem que ser analisado isso aí. Municípios vizinhos aqui, né? O produtor rural, ele quer o quê? Ele quer estrada... Nessa época que o governo está facilitando e asfalto para o interior, no nosso município não veio quase nada. E o pessoal do interior quer o quê? Estrada e saúde. É o que eles pedem, estrada e saúde. Algumas localidades pedem algum poço artesiano, que não são em todas as localidades que tem ainda. Então, alguns têm uma dificuldade muito grande de água. Mas o básico mesmo é saúde, estrada. Isso. Bom, para resumir, né, Jander? O básico precisa de atenção. Imagine se o extraordinário for feito. Aí a gente tem um marmeleiro que na história sonhado, que é o que todo mundo deseja, eu tenho certeza que você que nos acompanha também espera isso. Então, para a gente encaminhar aqui para o fechamento dos nossos trabalhos, eu quero agradecer a presença do nosso querido Luiz Bandeira, esse grande empresário, um grande prefeito de Marmeleiro, alguém que fez muito pela história do nosso município e que hoje a gente tem o prazer e a felicidade de recebê-lo aqui nessa mesa, tomar um cafezinho, dispor um pouco do tempo dele, que é disputado, né? Ele trabalha muito ainda. E dizer também para ti, Luiz, que pode ter certeza, a tua influência muito positiva será bastante considerada nessa caminhada de todos aqui. E Marmeleiro tem uma consideração muito grande por você. Eu acho que isso eu falo em nome de todos que nos assistem e acompanham. Agradecer mais uma vez o teu tempo, o teu espaço, a tua confiança também no Jander, isso é importante destacar. E dizer para ti, assim, que nós todos estamos imbuídos de um compromisso coletivo, né? O Jander não está sozinho. O Jander tem uma grande equipe do lado dele, pessoas que estão cada vez mais chegando nessa caminhada, está ficando uma grande família, cada vez mais bonita, de pessoas que acreditam no nome dele, sabem que ele está pronto, ele está preparado para assumir esse desafio. E eu peço à nossa população que nos acompanhe, que dê essa oportunidade, porque nós acreditamos muito no Jander e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender dessa escolha. Passo a palavra para vocês para fazer um encerramento, os agradecimentos e considerações. Eu também quero endossar tuas palavras e dizer a mesma coisa. Eu acho que a campanha do Jander foi muito bem feita, foi muito bem organizada, desde o começo, mesmo por vocês dando esse apoio aí. Eu falei para eles também, digo, a tua parte tu está fazendo. Agora basta a população analisar e ver o que é melhor para o nosso município e votar em você e depois você retribuir. Confirmar a confiança. Você retribuiu com o trabalho deu o que a população acreditou em você. Então eu acho que é isso aí também. E vamos torcer que dê tudo certo. A campanha está praticamente se encerrando. As propostas foram feitas. E agora então é só aguardar para ver. Da minha parte seria isso. Como tu já frisou, né, Tânia? Nós temos uma grande equipe trabalhando junto com nós. Então a gente não está nessa caminhada sozinho. E eu desde o início falei sobre isso, né? Que precisava de apoio de pessoas e hoje nós temos encerrando essa caminhada e com o apoio de várias pessoas. Nós temos 3 ex-prefeitos, né? Um está aqui comigo hoje, o Luiz Bandeira, nós temos o Jairo, que foi prefeito também, nós temos o Valmor, também foi prefeito, mais atrás, né? E sem contar o apoio que nós recebemos dos deputados, né? Nós somos vários deputados aí, deputados
de marca, vamos dizer assim, para Marmeleiro, que trouxeram muito recurso e vão trazer muito mais recurso. Nós temos o apoio até do governo estadual, que nos apoia também. Então, se a gente conseguir a eleição, vai ficar fácil de fazer uma administração boa, conseguindo esses recursos, trazendo o bem para Marmeleiro. E eu falo assim, que o partido hoje é Marmeleiro. Nós temos que esquecer sigla partidária. Nós estamos lutando pelo nosso município de Marmeleiro. Independente da região, se ela for cidade, interior, nós temos que lutar por todos. E eu sempre gosto de frisar que nós temos que lutar principalmente pelo mais necessitado, o mais carente, que é o que necessita de uma moradia, necessita do remédio, necessita do ônibus que vai buscar o filho para levar para a escola. Esse é que nós temos que lutar. Então eu acredito que com o apoio de todo esse povo que está por trás, nós vamos conseguir fazer uma grande administração. Eu só peço que vocês confiem em nós, que agora no próximo dia 6, domingo próximo, digitem 22 para um novo tempo e uma nova história para Marmeleiro. Você que nos acompanhou nessa caminhada do nosso TV 22, a gente agradece a audiência. Vamos deixar aqui um abraço forte a cada um que caminhou com a gente nas redes sociais, que caminhou no rádio, que esteve com a gente nas nossas reuniões, nos nossos eventos, que participou da nossa mateada com as mulheres nessa semana. Pedir para vocês que essa mesma força que trouxe cada um de vocês até aqui, que leve vocês até as urnas e que confirme tudo isso que a gente tem dito aqui. Eu tenho certeza que a melhor escolha, sem dúvidas, é o Jander Loz e a Suzana Felipe, é o 22. O Marmeleiro está dando um passo grande de transformação e essa história está sendo contada pelo Jander e por todas as pessoas que têm apoio a ele. E eu quero pedir para você, confie, acredite. Está nas tuas mãos a decisão de mais 4 anos para o nosso município. A decisão mais importante, com toda certeza, é domingo agora. E você não vai se arrepender. Eu até brinco, falei para as mulheres no evento, vamos votar 22 para a gente não se arrepender depois, porque aqui a gente tem a certeza da competência e do preparo para administrar Marmeleiro. Deixo aqui um grande abraço, a gente vai se ver ainda, tá? Dia 6, na nossa comemoração, e dia 1º lá na posse, quando a gente com vocês vai celebrar a nossa conquista juntas, a conquista do 22. Um grande abraço.